Olá, muito bem, vamos aqui começar a nossa live de hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da importância da sexualidade na vida do casal. Como esse casal, né, pode e deve viver as questões de sexualidade. Então, hoje eu queria começar falando um pouquinho aqui para vocês, né? Que bem-vindo Everton, Elione, Emerson, né? Nós vamos então falar um pouquinho da questão da sexualidade. Então, eu queria começar falando para vocês um pouquinho sobre um conceito, tá? Que o Freud traz sobre a questão da sexualidade, que há uma grande confusão, né, sobre o que é, afinal, essa sexualidade. Importante sabermos que as pessoas confundem um pouco, né, sexualidade com sexo. Né? A sexualidade é todo o arcabouço, né, de conexões do sujeito com a vida, né, de conexões dele com o dia a dia, com o que ele faz, o ânimo, a vontade de viver, o desejo de estabelecer relações saudáveis, tudo isso faz parte do que ele vai chamando de sexualidade. E é claro, existe, né, um ápice que ele chama de o ápice, né, da sexualidade, que é o ato sexual em si. Né? Então há uma certa confusão nesse sentido. Então o que é importante para a gente saber? Que quando a gente fala, né, do casal estabelecer uma boa sexualidade, né, nós estamos falando de uma possibilidade, tá, desse casal lidar bem com vários elementos que compõem a vida dele no dia a dia. Várias situações que vão acontecendo e travando ou destravando a relação. Por isso, é importante pensar, né, que todas as vezes que a gente pensa na questão da sexualidade, né, isso traz uma reflexão direta para o casamento. Como que esse casal está administrando as questões? Né? Porque eu escuto muito dos casais uma grande queixa que é assim: olha, a gente se dá bem, tá tudo certo, né? Mas, né, a nossa sexualidade anda em baixa, a nossa sexualidade não tá legal, então como fazer isso? Então o que caracteriza, afinal, né, um casamento? Então um casamento, né, e uma boa relação de casal, ela é composta de vários contextos, vários, né? Entre eles, né, a possibilidade de um bom diálogo, entre eles a possibilidade desse casal ser amigos, entre eles a possibilidade desse casal, né, transitar com os mesmos objetivos na vida, de como esse casal vai trabalhar todas essas questões, como essa sexualidade vai ou não ficar presente na vida desse casal. Então, a gente sabe que muitas das vezes a sexualidade, principalmente para as mulheres, ela é absolutamente atravessada por uma série de situações, né? Hormônios, vidas ativas, não ativas, né? Uma série de questões. E principalmente, gente, né, de que a compreensão dessa questão sexual traz um grande reenganjamento aí para o casal. Por quê? Né? Porque a sexualidade para o homem, ela tem uma composição muito específica. Né? O sexo para o homem ele tem um lugar muito específico. Enquanto para a mulher, a sexualidade, por ser mais ampla, ela começa, a gente sempre fala isso, né? Ela começa no diálogo. Ela começa na fala, ela começa no bom dia, né? No como essa mulher é abordada, as questões que vão, né, perspassando de um modo geral a presença ou a ausência desse diálogo. Então, o que nós temos? Nós temos que o diálogo ele é um instrumento que faz com que essa sexualidade possa estar presente na vida do casal. E por que esse tema é importante? Né? Esse tema é importante porque ele está presente em quase todas as queixas dos relacionamentos dos casais. Quase todas as queixas
tem um componente sexual. Ah, porque um mais ativo, o outro é mais passivo, um tem que ficar esperando, outro não tem que ficar esperando, enfim, né? Então, o que é importante a gente saber? É que essa sexualidade, né, ela tem que ser compreendida de um modo amplo. Então, o casal que quer, sim, né, que ele chegue no final e tenha um bom desempenho na sua vida sexual, ele precisa, desde estar alinhado com várias frentes, né? E essas várias frentes são, por assim dizer, tudo que compõe o dia a dia do casal. Como eles lidam com os filhos, como eles vão lidando com as problemáticas do financeiro, tudo isso, né, está presente ou atravanca a vida do casal, tá? Então, a gente precisa entender que, né, muitas vezes, como a gente está falando, o diálogo, a forma como esse casal se comunica, pode aproximar esse casal para ter uma boa vida e uma boa sexualidade ou não, né? Mas aí a gente tem um outro componente que a gente precisa também falar sobre ele, que é o componente da intimidade, né? Eu só falo de coisas, né, importantes quando eu tenho que uma intimidade, né? Então, se eu tenho uma boa intimidade com meu parceiro, com a minha parceira, eu vou ter a liberdade de dizer, olha, isso é bom, assim eu não quero, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Isso durante a vida e também na presença do ato sexual. E muitos casais, né, atravancam porque eles não conseguem se comunicar, nem antes e muito menos na hora da sexualidade. Então, isso traz questões para o relacionamento, sim, né? Então, a gente precisa entender que o diálogo, a partir do momento que ele é estabelecido, ele vai conduzir esse canal. Agora, por que isso é importante para o casal, para a gente saber, né? É porque a partir dessa boa relação, muitas outras frentes, né, de coisas de intimidade podem se estabelecer nesse casamento. Então, não é simplesmente uma questão de dizer assim, ah, isso é uma questão de sexualidade, eu não quero pensar sobre isso, ou eu não gosto de pensar, ou eu tenho preconceitos em relação a isso. Não, né? Primeiro, como eu falei para vocês, a compreensão do que é a sexualidade como algo muito mais amplo. E, em segundo lugar, a possibilidade de saber da questão da intimidade no dia a dia. Porque muitas vezes, né, os casais que não se comunicam vão fazendo isso de um jeito extremamente errado, né? Então eles não falam o que querem, eles não se expõem, eles não conseguem trazer para o dia a dia algo que seja legal, tá? Algo que seja bom, né? Algo que seja, isso aqui para mim é bom, né? Porque o que é bom, gente, é extremamente subjetivo, né? A gente não tem o que é bom para uma pessoa, muitas vezes não tem nada a ver de bom para o outro, né? E isso, não existe um modelo, né? Não existe uma ISO 9000 para isso. Cada casal vai tendo que estabelecer por si só aquilo que pode ou não ser bom no dia a dia, tá? Então, a partir dessa sexualidade estabelecida, é que a gente vai olhar para tudo isso, tá? E poder pensar, então, como esse casal pode melhorar o diálogo e, consequentemente, melhorar, então, a sua vivência, o seu dia a dia e a sua sexualidade, ok? Então, a jeito errado de fazer isso é não se comunicando, ou se comunicando de uma forma mais, né, vamos chamar assim, mais abrupta, mais violenta, né? Ah, eu não quero isso, assim para mim não dá, aí burro, aí não fala mais, né? Não dando ao outro a chance do quê? De compreender o que está acontecendo, tá? Então, o que eu quero colocar para vocês hoje é o seguinte, que essa nossa live, ela faz parte de um programa que nós estamos organizando aqui, que se chama Reflexões para Amar Melhor. E todos os dias a gente vai trazer uma temática específica para a gente estar conversando, tá? Então, eu também, por isso que eu estou fazendo ela aqui no Meet, para que vocês possam perguntar, participar, tá? Trazer as dúvidas de vocês e a gente podendo fazer um bate-papo aqui, muito mais do que uma aula ou algo assim, ok?
Então, essa questão nossa hoje é importantíssima, né? Essa compreensão da dinâmica da sexualidade, porque a sexualidade, ela é também psíquica, ela não é só física. Então, quando a gente entende que existe uma parcela, né? Talvez eu diria aí quase mais de 50% da sexualidade que é determinada pelo nosso psiquismo, a gente começa a entender, né, que nós precisamos estabelecer, né, diálogo, relações com confiança e relações que possam transitar, principalmente nos momentos difíceis. Como que a gente traz a dificuldade para o dia a dia? Como a gente traz a dificuldade para a relação do casal, se não for por meio do diálogo, ok? Então, era um pouco sobre essas questões que eu queria estar falando com vocês hoje, né? Para a gente ampliar. Bem-vinda, Rosângela, Luiz, mas que a gente possa, então, estar, né, não tendo uma compreensão limitada do que é a sexualidade. Porque muitas vezes nós pegamos, né, aquilo que, essa má interpretação, né, e de certa forma ficamos, né, sem condições de estar, né, falando de um modo mais amplo sobre essa questão da sexualidade, né? Ok? Então, não sei, gostaria de abrir aqui para vocês, né, se alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma colocação aqui para trazer para a gente. Aqui alguém pediu para participar ao vivo. Eu acho que é só clicar, né, no link. É isso, Érica, para participar aqui ao vivo é só clicar aqui no link, né? Que consegue entrar ao vivo, né? Sim, tem a Luciana que está aqui no Meet, não sei se ela gostaria de... Tem aqui a Rosângela também, acabou de enviar uma solicitação para participar ao vivo. Sim. Tem que, acho que... Pedir para participar, ela tem que tocar lá, participar. Clica em participar, Rosângela. Aí. Isso. Né? Então, essas questões, né, são, assim, importantes, porque elas são, né, vamos dizer, eu diria que é um ponto nevrálgico nas relações dos casais, a questão da sexualidade. Então, entender essas dinâmicas, né, trazer essa presença é o que vai fazer com que o casal possa, vamos dizer assim, conseguir falar a mesma língua, né? Porque, gente, né, em qualquer campo da nossa vida, se eu tenho uma questão, né, eu quero alguma coisa, mas se eu não souber, né, expressar sobre o que eu quero, como que o outro vai me entender, né? Como é que o outro vai responder de algum modo para a gente se eu não trouxer isso de um modo claro, né? O que eu quero, como eu quero, né? Então, esse nosso projeto aí de reflexões para amar é sempre questões que a gente vai estar trazendo cada dia uma temática importante, né, para que a gente, vamos dizer, possa ter cada vez mais instrumentos para lidarmos com as nossas relações, né? Essa semana nós tivemos um fato aí, né, a separação, né, da Tatá e do Concielo, que abalou aqui, né, as mídias e tudo mais, que era um casal, né, que parecia tão bem, né, parecia tão enganjado, com um alto nível de intimidade, e de repente vem uma notícia assim, né, a gente se separou. Então, a gente precisa sim entender o que está acontecendo nas relações, né? O que está acontecendo com os relacionamentos, né? Por que os casais estão, né, tão frágeis, né? Se separando de um modo tão rápido, né? A gente não está na vida de cada um, mas as pesquisas trazem, né, que as pessoas estão se separando cada vez mais cedo, né? Então, uma média aí de bater 10 anos no máximo, né? Então, essas são coisas que a gente precisa parar, né, para estudar o que está acontecendo do ponto de vista social,
sobre a questão dos relacionamentos. Se a gente não puder, né, instrumentalizar os casais, né, possibilitar que eles consigam, né, se entender e entender quais são as questões que sustentam no relacionamento, né, que a sexualidade faz parte, mas ela não é exclusiva, né, o diálogo, né, o bem-querer e principalmente, né, uma questão que é o propósito, tá? O propósito ele é fundamental. Então, quando eu estou com alguém, né, qual é o meu propósito com aquela pessoa? Porque a gente escuta muito hoje, né, os casais trazerem assim, olha, eu vou casar, mas se não der certo, eu separo, né? Então, quando eu já vou com essa mentalidade de que, né, como se fosse uma coisa banal, né? E a gente sabe que não é, né? A gente sabe quanta dor, né, traz uma separação, é algo extremamente doloroso para quem a vive, ok? Então, essas são questões importantes, né? Então, não sei, gente, se vocês querem perguntar alguma coisa. Lu, bem-vinda, Lu. Né? Alguém quer perguntar alguma coisa para a gente estar aqui seguindo, né? Pode falar, Lu, pode falar. Eu fiquei com uma dúvida, gente. Vocês falaram de encontros diários. Os encontros não acontecem todos os dias no mesmo horário, é isso? Não, essa é uma live. A gente vai fazer, são reflexões. Em geral, por volta das 9 da manhã, eu vou abrir um videozinho para falar uma temática, né? Mas um pouco mais rápido que hoje. Hoje a gente está fazendo algo mais global, assim, que é um tema central, mas a gente vai estar trazendo diariamente uma temática. Mas vai ficar, né? Nós temos, inclusive, a gente vai, isso tudo vai estar. Né, no Google, a gente vai estar subindo esses videozinhos, né? Vai estar também na Hotmart, tá? Para a gente estar equacionando lá o nosso programa, quem quiser acessar depois, né? Então, a gente quis começar isso hoje, né? Porque é algo muito complexo nos relacionamentos, como que o casal estabelece esse diálogo entre o desejo, né? Entre aquilo que eu quero e ao mesmo tempo os meus limites, né? Porque às vezes o meu desejo, né? Ele está no nível, mas o meu companheiro, a minha companheira está com alguns limites, né? Então são questões, né? Essa equação aí, essa balança é a balança que determina que uma relação, né, fique bem, que uma relação consiga se estabelecer de modo saudável, né? Né? Quando, por exemplo, uma mulher, né, quando ela consegue dizer, não, isso aqui é bom para mim, ou né, isso não serve, eu não posso assim, eu quero assado, né? Então, os limites em todos os campos, inclusive no campo, né, da vida sexual, é fundamental, né? Então, não só dizer o que eu quero, mas também dizer o que eu não quero, né? Isso é realmente o que faz com que essa equação fique, né, estável, fique boa e que o casal consiga transitar de modo mais eficiente aí, né? Ok? Quem mais? Rosângela, você queria perguntar alguma coisa? Você conseguiu tocar aí para participar ao vivo? Né? Ei, Mônica, deixar informar que a gente pode estabelecer, a gente pode fazer uma enquete qual o melhor horário. A princípio, segunda-feira, esse horário 8h30 da noite, né? Uma vez por semana. Sim, é o tema da semana. A gente vai abrir a semana na segunda noite. E vai ter todo dia uma reflexão, ou seja, hoje é o tema da semana, e amanhã eu posso até depois ver aqui para saber o que vai se tratar de amanhã. Tá, abre aí para a gente ver. Porque são muitos, né? São muitas as questões que atravessam uma relação, né? São muitas, então, tanto que Amanhã é sobre o desejo, é energia viva. Sim, desejo normal. Esse
forma. Amanhã o tema vai ser sobre desejo. Né? Então, o que é desejo, né? Para a gente separar um pouco, né? Porque desejo não é simplesmente eu dizer eu quero, né? Depende de N, né? De N questões, N configurações mentais para que o desejo realmente possa existir, primeiramente, e segundo, poder se expressar, né? Então, são esses tripés que a gente vai conversando um pouquinho aqui, né? Mas é isso, gente, é um pouco essa primeira ideia, né, que eu queria estar trazendo para vocês hoje, né, nessa ampliação sobre a questão da sexualidade, e aí a gente vai todos os dias trazendo uma questãozinha aí para conversar, tá bom? Na live vocês vão ter, né, a gente vai mandar, mas as reflexões elas vão ficar aí no Instagram, no Google, na Hotmart, elas vão estar por aí, mas vão estar sempre gravadinhas aí para vocês assistirem, né? Tá certo? Então tá bom, né? Esse programa, né? Ele tem essa possibilidade, né? Que a gente deu o nome de Reflexões para Amar Melhor, né? Então todos os dias a gente vai falar de um tema, né? Que ajude, né, os casais para que eles possam se amar melhor, né? Essa é a função, né? Enquanto se instrumentalizem para poder estar falando e amando melhor, ok? Mas foi um prazer estar aqui com vocês, né, hoje, né? Muito bem-vindo todos, Ieda, Kleber, né? Lu, Rosângela, todo mundo que participou aqui. Quem não pôde estar presente, né, a live vai ficar gravada, tá? Que vai poder ser vista depois, ok? E o objetivo, na verdade, dessas lives é abrir para a gente ter um bate-papo, né? Então, quanto mais gente puder participar aqui, trazer as próprias dúvidas, né? Trazer as questões, como a Lu fez hoje, melhor, né? Tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima, né? Vamos seguindo aqui. Um abração, gente. Até.